Sejam bem-vindos a mais esse podcast. As pessoas sempre pedem para que eu conte mais experiências enquanto eu estava no campo missionário de tempo integral de 1998 a 2000. E eu contei já muita coisa aqui para vocês, muitas dificuldades também que a gente passou lá. E esses dias eu estava conversando com o meu amigo Paulo Sena e ele falou um pouquinho a respeito das dificuldades também. E ele teve, na verdade, muitas experiências contundentes, né? Experiências bem agressivas, né? Assim, que ele sofreu e como que era naquela época o lugar que ele serviu como missionário. E eu pedi para ele contar um pouquinho para a gente hoje. Então, eu vou deixar o relato aqui do Paulo Sena. Paulo Sena, muito obrigado por compartilhar aí como que foi um pouquinho, né, suas experiências no campo missionário da Igreja Mórmon enquanto você era missionário, tá? Então, vou soltar aí e prestem atenção. Presta atenção, porque às vezes as pessoas ouvem meus relatos ou de qualquer outro e falam assim, deve ser tudo, só isso que você passou, isso eu ouvi já. Mandaram até no Instagram uma vez que eu falei sobre isso, mas você falou que passou isso, dengue 2 vezes, sei que tem, mas só isso? Tá bom, vamos ouvir de alguém também para ver se é só isso, tá? Então, Paulo Sena, com você seu relato aí, deixa aí pro pessoal. Bem, gente, a minha experiência em relação à violência é assim, todas as vezes que você é chamado para um campo missionário, na antiga associação que eu frequentava, você não sabia muito bem para onde você vai, né? Então eu fui para um lugar aonde era um lugar que era muito tradicional na Assembleia de Deus, numa cidade que não é Balneário de Camboriú, era Camboriú. E eu e meu companheiro, uma vez, a gente foi cercado por um grupo de ativistas de uma associação evangélica que dominava na cidade. Foi no momento de um evento que tinha lá, chamava Gideões. Eles cercaram a gente, né? E a gente estava dentro de um ônibus, a gente foi obrigado a descer e a gente foi agredido fisicamente por 20 pessoas. Eu acabei quebrando a cabeça de uns, cabeça de outros. Quando eu fui falar pro presidente, o presidente ainda me puniu 2 semanas. E sair de sua casa e para o campo missionário numa cidade que você não faz a menor ideia que é violência, foram várias tentativas de assalto, agressores. O Brasil é um país muito violento, né? Então, foi em Balneário Camboriú. Até hoje eu tenho marcas nas minhas costas disso, né? Até esfaqueamento tentaram dar na gente, né? Então, para a igreja isso não tem menor valor, entendeu? Você vivo ou morto. O importante é o que a associação. O importante para eles não é a gente, é a própria associação, né? Quando você vai para o campo missionário, você pensa, eu vou servir, vou pregar, mas existe o risco de vida eminente, né? Eu tenho amigos que levaram tiros, eu tive amigas que foram estupradas na missão, né? Conheço pessoas que pegaram doença, como salmonela, etc. A gente vive mal na missão, né? A gente se alimenta mal. Eu não sei as outras, mas eu vi muito missionário passar por alas que não davam nem sequer um almoço, entende? Então, a gente está longe de casa trabalhando, então... E a própria associação, a igreja, ela não faz questão de fazer com que isso se torne uma coisa mais saudável, mais salutar, não. Para elas, você é apenas mais um soldadinho de chumbo. Se você for para casa, ou por algum motivo, o problema é seu. Eu lembro que eu tive um companheiro que, quando pegou salmonela, escondeu que ele tinha pegado salmonela, né? Porque Santa Catarina, na época, na ilha, Floripa, tinha muita contaminação por causa da água, do enxofre na água. Várias coisas, proibição de comer peixe. Então, eu tive uma vez que eu fui agredido em Camboriú, né, que alguns participantes dessa associação ligada à Assembleia de Deus e a Camboriú tem muito assembleano, né, e de um evento que eles estavam fazendo, um evento dos Gideões, né, internacionais, que é lá que acontece todo ano, é tradicional.
Mas a gente não estava pregando, a gente estava apenas dentro de um ônibus fazendo a gente saiu para algum lugar fazer alguma coisa, tipo, acho que estava indo pro dentista. E você vive mal, você se alimenta mal, né? Eu tive uma vez um judeu, que aliás era por coincidência, né? Ele era um fanático russo, judeu, e ele queria bater nos missionários com uma cruz de ferro, e eu tive que imobilizar ele e amarrar ele num poste. Mas enquanto isso, ele causou uma lesão física no meu companheiro, né? Furou ele de tesoura. Então, assim, quem pensa, tudo bem, é uma coisa bonita, é uma coisa muito, aparentemente muito bonita, mas é uma coisa também muito dolorosa. Lugares pobres, lugares onde as pessoas não têm condição de dar almoço. Eu lembro que uma vez eu fui para casa de uma autoridade, ele botava a gente para comer na cozinha. Hoje ele é uma autoridade que aparece aí nas redes sociais defendendo a igreja, defendendo isso. Então, assim, é nojento. E problemas de ordem saúde, né? Problemas tipo, você tá com dor de cabeça, trabalha com dor de cabeça do mesmo jeito, inflamação na coluna, acidentes. Eles não estão nem aí para vocês, entendeu? Estão nem aí para ninguém. O importante é você alimentar a cadeia produtiva. Outra coisa que eu vou deixar bem claro falaram para mim ontem, assim, perguntaram para mim se não tinha. Acho que foi um vídeo da Vânia que ela falou assim, essa frieza, né? Essa coisa do ver o outro sentindo dor e não ajudar e ter prazer na desgraça da dor alheia. Isso é muito normal, porque na verdade, assim, ela não é uma associação que ela não é para desenvolvimento humano e desenvolvimento pessoal. Ela é uma seita de controle mental que destrói tudo que você pensa, e você não pensa por você. Você não pensa por você. Você pensa por eles. Você tem que pensar o que eles... Tudo. Então, assim, o ser humano é livre, já diz o artigo 5º e artigo 1º da Constituição. Muito complexo isso. Na minha saída, eu fui galgando o meu afastamento 2 anos antes de sair completamente. Eu sabia que tinha algumas coisas que estavam acontecendo na vida pessoal, mas eu tinha certeza de que que uma hora eu ia... Acho que o meu interno dizia, olha, vai chegar uma hora. Eu aguentei até o final do chamado, mas resolvi me afastar das pessoas, tudo que envolvia aquilo, porque estava me fazendo mal, né? Eu não estava feliz, né? Não estava internamente conectado comigo mesmo, com minha espiritualidade. Eu não tenho espiritualidade nenhuma, né? Então, ter passado por 2 tentativas de homicídio, ser perseguido na rua, para eles não faz a menor diferença. Para eles isso fazia parte do pacote, mas ninguém te fala isso. Eu fui de uma cidade muito pobre, né? A igreja começou na minha casa, lá na minha cidade. E eu fico pensando como eu me libertei, né? Porque dentro de mim tinha algo que dizia assim, agora, você tem que sair, isso não tá te fazendo bem. De gastrite a coágulo na cabeça, eu fui diagnosticado, né? Hoje, graças a meu bom pai, eu tô longe, né? Não moro mais na cidade, não moro mais perto deles. Eu acho que a busca pela espiritualidade é uma coisa, mas a busca para alimentar uma cadeia produtiva de uma seita de controle mental é um problema muito sério, né? É muito difícil isso, porque o pior de tudo é que eu era um apaixonado por aquilo. Eu não olhava, foi o meu grande erro. Eu não olhava nada na vida que não fosse aquilo, porque como eu vim de uma família um pouco desajustada, né?
Então, eu olhava aquilo como uma solução para minha vida, entende? Eu acho que eles mentem, eles enganam as pessoas, enganam sonhos, não entenderam, mas eu tenho uma opinião própria muito grande. Pessoas que têm uma opinião pessoal muito forte, muito presente, que tem um raciocínio, uma análise da vida, eles não gostam. Eles gostam de pessoas que possam manipular, né? Até hoje me mandam mensagem. É 100% hoje, alguns já morreram também, então, alguns morreram de Covid, mas nada paga o preço de acordar de manhã sem ter aquele sentimento de obrigação de fazer a máquina girar, né? De fazer a roda girar, né? O roda Jequiti religioso. Mas não é só ela, não, tem outras, né? Eu acredito que hoje eu busco minha espiritualidade de uma maneira pessoal, de uma maneira mais viva. Hoje eu entendo que eu fui atrás de algo que não existiu. A igreja que os missionários pregam não é a igreja real, né? Eu tenho muito respeito por todos eles que passaram pela minha casa, pelas casas que eu morei. Eu nunca fechei as portas por eles, porque eles não têm culpa. Tive muitos amigos, tive muitas decepções, mas eles não foram meus amigos no final. Não foram pessoas que cuidaram de mim. Até hoje eu tenho a marca da faca do judeu no meu braço e tenho a marca dos assembleanos de lá de Balneário Camboriú nas costas. É isso, gente. Tá aí uma mensagem que eu deixo pra galera, né? Para as pessoas. Quantas pessoas vocês conhecem que vivem no meio religioso e que tem depressão, que tem problema de fobia, que vocês sabem que são indecisas, que não se encontraram, não fazem aquilo que talvez tenham vontade de fazer na cabeça delas. A liberdade, né? O princípio da liberdade não existe. Não existe livre-arbítrio quando você está nesse circuito religioso. É complicado, é difícil, e é difícil você identificar dentro do seu comportamento, você identificar que você está em algo que não tem poder nenhum. Eu lembro de uma frase da minha mãe muito célere. A minha mãe, ela falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela virou no meio de uma mesa, de um problema que deu na ala lá uma vez. A minha mãe virou e disse para o bispo a seguinte frase: vocês são fracos. Vocês não conseguiram mudar a vida dele. Aí na hora, ai que velha chata e tal. Mas a minha mãe foi profética. Então, assim, se você está num lugar que o princípio de tudo é uma transformação espiritual, mental, da alma, e ela te explora, ela não está lidando com a sua fé. Ela está destruindo a tua alma. As tuas vontades, elas são naturais, desde que tua vontade não seja para prejudicar os outros. Você não viaja, você não vai em lugares, você não conhece pessoas. Você simplesmente faz aquilo que eles mandam. Mas, vou falar, a liderança não obedece tudo que eles mandam fazer, não, tá? Tive experiência lá em Comandatuba e a igreja não é o céu na terra, não, tá? Se liga, vai viver. Paulo Sena, muito obrigado pelo seu relato. Acho que eu nem tenho muito o que comentar a respeito disso, sabe? Todo mundo sabe que a realidade da missão, muitas das vezes, não é só maravilhas, mar de rosas, e muitas vezes que as pessoas voltam da missão e vão dar aquele lindo discurso quando voltam, eles não vão contar essas coisas que o Paulo Sena falou aqui.
E muitas das vezes também não vão falar coisas que eu já relatei ou que outras pessoas relataram, de dificuldades, porque você volta totalmente como alguém adestrado a... Poxa, se eu sofri foi guardo para mim e foi pela corporação, né? Que até então a gente não sabe qual é os intentos verdadeiros de uma corporação multibilionária como a Corporação Mormon, da qual a gente trabalhou gratuito. Mas se você quer comentar, você está no Spotify, manda lá para mim no Instagram e eu posso pegar alguns para ler quando estiver gravando outro episódio, ou se você já está no YouTube, comente. Mas foi bem significativo e bem impactante as coisas que o Paulo Sena falou aqui hoje, e dá um pouquinho mais de realidade a respeito das coisas que a gente fala aqui do campo missionário. Obrigado por ouvir esse podcast, a gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.